A expectativa do Banco Central para a balança de riscos. Sempre que o Banco Central roda este modelo de inflação, ele também apresenta ao mercado um balanço de riscos, o que pode fazer com que a inflação fique maior do que o seu cenário base ou menor do que o cenário base. Hoje, estes riscos são simétricos. Tem 3 riscos para a inflação subir mais do que o esperado e 3 riscos para ela ficar mais baixa do que o esperado. Mas, com a guerra no Oriente Médio, com essa materialização de riscos, com estes efeitos secundários do preço do petróleo, o Banco Central discutiu na última reunião mudar o balanço de riscos. Não mudou, preferiu manter esta relação simétrica, essa simetria entre os poderes, entre as forças. Mas há uma leve inclinação para que o balanço fique mais negativo, talvez nas próximas reuniões, caso o conflito continue. Quem vai comentar este assunto conosco é Felipe Oliveira, que é economista-chefe da MAG Investimentos. Ótimo dia a você, Felipe. Seja bem-vindo ao Abertura de Mercado. Quero destaques gerais desta ata. Qual que é o tom? Você acredita que o Banco Central continua duro em relação a essa comunicação oficial com o mercado? Bom dia. Sim, acho que nada de diferente do que ele trouxe no comunicado, né? O comunicado ele já tinha na semana passada surpreendido a gente por um tom levemente mais hawkish, né? Ele trouxe uma projeção de inflação acima do que no horizonte relevante, acima do que o mercado estava esperado. Ele falou sobre a calibração e extensão do ciclo, e ele trouxe isso tudo de volta na ata. Acho que você já antecipou na chamada essa questão da discussão do balanço de risco para a inflação. A gente também aqui entendeu isso, que ele ficou mais com uma tendência a se tornar mais simétrico para o lado altista, ou seja, um cenário de inflação com possibilidade de inflação maior por mais tempo por causa da guerra, mas ele também chamou a atenção, na nossa visão, pelo período em que ele ficou com a Selic em 15%, né? Ele chama de período prolongado. Então, apesar dele não dar nenhum guidance para a reunião de junho, que é a próxima reunião do Copom, na nossa visão, a escrita dele conversa com a possibilidade de um corte de 0,25 ponto percentual no próximo encontro da autoridade monetária. Ele também chamou atenção para a questão do mercado de trabalho, né? Ele tem sido recorrentemente surpreendendo em termos de taxa de desemprego baixa, historicamente falando, rendimento médio dos trabalhadores crescendo, ele chama atenção crescendo acima da produtividade, e isso conversa com uma inflação de serviços pressionada, como a autoridade monetária também salientou. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente fala desse balanço de riscos, o que pode sair desta conta? O que pode gerar assimetria novamente? Hoje temos 3 riscos de alta, 3 riscos de baixa. Basicamente, as forças estão equiparadas. Qual que é o fator que pode desajustar essa conta e provocar este desarranjo, essa assimetria novamente? Eu diria o prolongamento da guerra de tal maneira que o choque nas cadeias de produção virem choques que o BC gosta de chamar de choque de segunda ordem na inflação, né? Você começa a ter combustíveis mais caros, isso começa a afetar o frete das mercadorias e isso acaba gerando mais custos, tanto para o setor de bens, mas também para o setor de serviços. Então, na nossa visão, essa assimetria, possível assimetria que poderia vir na reunião de junho, derivaria desse prolongamento da guerra lá no Oriente Médio. Porque tem muita incerteza, né? Você vê, cada dia tem uma notícia diferente. Acabou a guerra, não acabou. Cessar fogo, não acabou cessar fogo. Atacaram navios, seguraram ataques. Então isso já se comunica com um ambiente de incerteza que já está acima do usual, podendo gerar esse choque de segunda ordem, afetando não só a cadeia do petróleo, mas toda a cadeia que ela conversa. Isso se transmitiria para fretes, que seriam os principais impactos no setor de bens, e isso virá aumento dos custos para o setor também de serviços. E quando a gente fala sobre assimetria no balanço de riscos,
isso significa o que para a condução de política monetária? É só uma mera mudança prática ali no texto? Não vai mudar nada o que o Banco Central vai fazer ou não? O que significaria, em junho, nós termos um balanço de riscos assimétrico, talvez para o lado negativo? Sendo para o lado negativo, na nossa visão, se ele mudar o balanço de risco, a tendência é você ficar com a Selic parada, ele não mexer. Né, esse ciclo, né, que o mercado já vem reduzindo o orçamento de cortes, que lá no começo do ano, pré-guerra, se falava numa Selic no final do ano em 12, hoje já se fala em 13, 13,5, a gente aqui na MAG Investimentos tem 13,5 de Selic terminal, a gente pode estar falando numa Selic acima de 14, tendo em vista essa piora no balanço de riscos. Então, quando ele fala que o balanço de risco está mais assimétrico para cima, no sentido de mais negativo, ou seja, um cenário de inflação mais alta, a tendência é você ter menos espaço para cortar os juros nas próximas reuniões. Quando ele fala, Felipe, de materialização de riscos, ele olha principalmente para 2028 em relação à inflação. O que é essa materialização? O que já está virando verdade para a inflação aqui no Brasil? Ele fala de efeitos de segunda ordem, estão sendo monitorados, que o Banco Central vai ser duro com essa Selic, não quer que isso aconteça, mas quando ele fala de materialização, quer dizer que parte do que é hipótese já virou realidade. Sim. Ele está falando da piora que a gente está observando no Focus, na pesquisa Focus, na mediana para a inflação de 2028. Ela estava ali estabilizada em torno de 3,5%, que é um patamar acima da meta de 3%, mas pelo menos ela não piorava. E o que a gente enxergou nas últimas semanas foi uma piora também da inflação de 2028. Então, se ela continuar nessa dinâmica de piora, é importante lembrar que, a partir da reunião de agosto, o horizonte relevante de política monetária, o horizonte relevante do BC, sai do quarto trimestre de 2027 e entra no primeiro tri de 2028. Ou seja, essa piora nas expectativas de inflação de 2028, o Banco Central ele já está vendo um problema para suas decisões à frente de política monetária. Então, se 2028 continuar piorando, a tendência é você ter um ciclo menor, um orçamento menor de corte de juros. Então, é esse medo, esse risco que ele está querendo combater, não deixar materializar. Perfeito. Esse risco adicional, essa piora adicional. Perfeito. E quando a gente olha para o restante, economia doméstica, que a gente consegue trazer, que está acontecendo aqui no Brasil, a parte apartada do conflito no Oriente Médio. A gente não tem nada a ver com o Oriente Médio, mas a gente está importando essa inflação e todos estes riscos. Sim. Internamente no Brasil, o que eles trazem de leitura do cenário? Ainda falam de desaceleração da economia. Sim. Apesar deles reconhecerem que o primeiro trimestre vai ser um trimestre forte, isso já está na conta dos economistas. Você tem a questão do agro, você tem essa questão da nova alíquota de imposto de renda, você tem no vetor do crédito principalmente o consignado privado ainda muito forte. Esses vetores vão ajudar a economia no primeiro trimestre, mas ele salienta que e é o que a gente vê nas expectativas dos agentes, que ao longo do ano, no restante de 2026, a gente deve sim observar uma acomodação da atividade em resposta ao aperto de juros que o BC fez, que culminou com aquela Selic em 15%, maior nível em 20 anos. Então, isso conversa com as expectativas de desaceleração. A gente teve um PIB subindo acima de 3% no triênio 22, 23 e 24. Você teve no ano passado um PIB subindo 2,3% e a expectativa para esse ano, quando a gente olha o Focus, é um PIB abaixo de 2%. Então, isso conversa com essa dinâmica da política monetária restritiva. Então, isso que o BC salienta. Você vê uma desaceleração da atividade que já era esperada pela autoridade monetária, tendo em vista que a política monetária está bem restritiva. Focus fez vários reajustes na expectativa de juros de Selic para o final deste ano. A gente começou um ano lá em 12, a gente já está em 13, ou seja, um ponto percentual aí, que é muita coisa de juros. Não para o Brasil, porque a gente já está acostumado, calejado com muitos e muitos pontos percentuais de juros. Mas quando a gente fala de ritmo de cortes, é bastante coisa.
Você vê riscos de até superarmos estes 13% a depender da extensão do conflito? Ou você acredita que a gente já está colocando na conta de juros um conflito extenso, com efeitos inflacionários, com a postura cautelosa do BC e que estes 13% parecem ser o que a gente vai realmente ter no final deste ano, meu caro? Tem risco de ser 13,25, 13,5 na tua leitura? Sim, sim. O nosso cenário aqui é um cenário de 13,5. A gente acredita que essa piora das expectativas de inflação, não só 26, mas principalmente 27 e 28, reduziram os espaços para o orçamento total de corte que a gente imaginava lá no começo do ano. Como você bem salientou, a gente estava no Focus olhando uma Selic de 12, já está em 13, e eu acredito que o Focus vai revisitar as suas projeções a partir tanto do comunicado semana passada quanto da ata hoje. Eu acredito que a partir da semana que vem a gente deve começar a observar o Focus subindo essa mediana do final de ano de 13 para ali 13,5, 13,25, 13,5. A nossa visão aqui é de que vai ser uma Selic mais alta no final de 2026 do que a gente projetava no pré-guerra. Isso vai ter consequências para o crescimento Sim. da economia brasileira? Porque no foco, os últimos movimentos que a gente viu foi de crescimento maior até para a economia do Brasil. Claro, há o fator petróleo mais caro que tem participação no PIB brasileiro, mas como é que fica essa equação, meu caro? Na nossa visão, a tendência dessa Selic maior esse ano, pelo lag da política monetária, pelo efeito defasado da política monetária, a tendência é bater mais no ano que vem. Então, a gente deve sim ver revisões para baixo no PIB do ano que vem. E aí você tem no ano que vem já a expectativa de um novo governo, ou reeleição do atual, ou uma oposição vencendo, uma perspectiva de atacar questões fiscais, né? O impulso fiscal no ano que vem ser negativo. E além disso, você tendo uma Selic maior, na nossa visão, a tendência é a gente observar sim uma revisão para baixo no PIB de 2027. A gente não deve observar tanto 2026, deve bater mais pelo efeito defasado de política monetária no ano que vem. Perfeito. Felipe Oliveira, economista-chefe da MAG Investimentos. Meu caro, obrigado por nos ajudar a entender esta ata, quais são os pontos principais deste documento, o que isso significa para a condução de política monetária por aqui. Até uma próxima, bom trabalho a você e toda a equipe. Até logo, gente. Bom dia. Valeu, ótimo dia.